Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer, viu? Mais que o professor ganhou um amigo aqui, quero o seu bem, tô aqui para te ajudar com muito carinho, muito respeito, viu? Prazer é meu. Como que tá a saúde, física e mental? Porque hoje não é só a física, né? É a mental também, né? Tá bastante corrido, né? A gente tem os afazeres do dia a dia, e daí a gente começa a pensar nesse tipo de situação, e daí a gente fica com a Fica. mentalidade um pouquinho acelerada, né? Fica assim. Eu falo muito com os alunos sobre isso, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vira um robô, né? Acorda, faz o que tem que fazer, vai dormir, acorda de novo. E fora que nós estamos num mundo muito intolerante, as pessoas brigam, machucam as outras de graça, né? É estranho, é estranho. Acho que é o Instagram, eu acho que as redes sociais, né? Tá mexendo com a cabeça do povo, né? A Tu- gente acaba se contaminando um pouco às vezes com isso, né? Tenta se manter neutro, mas acaba dando Não. uma E pegadinha, tá né? todo mundo assim, tá todo mundo com problema de ansiedade, depressão, porque é muita informação, a internet ela traz informação rápida, só que ao mesmo tempo ela deixa a gente estressado, nervoso, não desliga, né? O Instagram, todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é especialista, fala, meu Deus do céu, né? Todo mundo é bem sucedido, vai ver não é nada daquilo, né? Exatamente, É. exatamente. Conta comigo, viu? O que está acontecendo? Estou aqui para te ajudar. Então, professor, primeiro é um prazer conversar com o senhor, porque eu cheguei até o senhor pelo YouTube, né? Que legal, que legal. Tava pesquisando a respeito desse assunto, né? De direito, sucessão, né? Sucessão, imobiliária. Daí acabei, mas eu não sou estudioso disso, não, sou só um curioso que tem interesse, né? Mas eu acabei vendo os vídeos do senhor e achei muito interessante. Depois fui ver o currículo, não tem jeito de ser, né? Obrigado, Aí agradeço. eu resolvi assim, agora que a gente tem uma questão nesse sentido, eu achei melhor a gente entrar em contato com uma pessoa que a gente acredita ser a mais indicada para tentar tirar nossas dúvidas, né? Agradeço, agradeço Ninguém sim. mais, Eu estou aqui para te não ajudar, para só atender. pelo de vários livros e etc. Estou aqui para te ajudar, atender com muito carinho. Eu sou muito defensor do especialista, né? Eu acho que quem faz tudo não faz nada. Advogado que é especialista não vai dar certo, não vai ajudar o cliente. Porque como que você vai trabalhar com aposentadoria e direito civil, direito imobiliário, né? Não tem como. Ou trabalhista, criminal, são áreas totalmente diferentes, códigos diferentes, né? Eu ponho muito isso na cabeça. A gente tem que dormir em paz, né? Dormir com a consciência tranquila e saber que a gente atendeu bem, fez o melhor. Não existe causa-ganha, não existe contratinho, a gente nunca vai agradar todo mundo. Tem muita gente que contrata o advogado, às vezes mente para o advogado, não entrega a prova, né? E acha que perdeu a ação por causa do advogado, mas perdeu por causa dela, não entregou prova, falou mentira, né? Mas faz parte, tem que ir blindamente, vamos com fé e vamos em frente, né? A gente sabe o que a gente faz, o que a gente é capaz e vamos embora. Isso mesmo. Então, professor, eu até enviei Enviou. um texto antes, Está até aberto aqui. antes ali, para adiantar um pouquinho o assunto, né? Que tem bastante detalhes, né? E como o senhor mesmo disse, a gente não pode omitir nada. Eu procurei ser o mais claro possível em todos os sentidos. Eu agradeço muito, viu? Inclusive eu demorei um pouquinho para entrar, até também para poder separar na pastinha aqui e entender. Já está aqui separadinho, mas eu queria ouvir de você. Está tudo separado aqui, eu já separei, mas eu queria ouvir de você para poder entender melhor. Certo. Primeiro, meu nome é Epitácio, né? Eu já me apresentei ali no e-mail, mas meu nome é Verdade. Epitácio. Eu sou um dos filhos dos herdeiros desse imóvel. Então vamos começar. Tá. Eu posso gravar a nossa conversa? Pode e deve, fica à vontade. Interessados? Claro, com certeza. E deve sim, para evitar a confusão. Isso, eu gosto de deixar isso, eu gosto de deixar tudo bem claro e quanto mais a pessoa, E vamos ser sinceros? falando, melhor, né? Não, e outra coisa, né, nesse momento que você está, é bom você tirar um pouquinho da responsabilidade, senão fala, não, falou errado, falou isso, né? Ele inventou. Isso, eu preciso que. Porque assim, acho que eu falando, eu não sou técnico de direito e advogado nada. Eu pesquiso, entendo o que eu pesquiso e passo para as pessoas. Eu sei. Mas às vezes elas acabam não acreditando devido
Conta comigo. Com certeza, claro. E até se ficar alguma dúvida, viu? Pode mandar no WhatsApp, eu te ajudo sim, com muito carinho, tá? Então, assim, para iniciar, o que me levou a entrar em contato? A gente mora num imóvel, né, que está da seguinte forma: é um imóvel de 19 mil metros quadrados, mais ou menos. O meu pai mora nesse imóvel há mais de 30 anos, né? E esse imóvel, ele é um imóvel de herança. Tá. Herança a qual não foi feito inventário, não foi feito nenhum tipo, né? Ficou espólio nesse tempo inteiro, acho que desde 1985, mais ou menos. De lá para cá nada foi feito. 85. Bastante tempo, hein? Em 85. 1991, o meu pai veio para cá, Tá. né? Daí constituiu residência e até hoje ele reside aqui. Então, os dados são o seguinte: o tamanho do imóvel é um imóvel rural, né? Esse 19 mil e poucos metros quadrados, não foi feito inventário, há mais de 30, quase 30 anos está assim. O terreno está sob posse exclusiva do meu pai, né? Desde 91, porque está anotado aqui, eu estou lendo. Tá na colinha, é isso aí, fica à vontade, viu? Do seu jeito. Você ganhou um amigo aqui. Não tem frescura, não. Onde ele construiu duas casas, uma é onde ele mora e outra acabou uma irmã minha morando atrás da casa dele, né? E daí, assim, nesse texto eu discorro em detalhes a localização, como foi feita a casa, a distância que ela fica de uma antiga avenida e o que foi acontecendo durante o tempo. Eu não sei se eu preciso falar isso. Fica à vontade, pode explicar do seu jeitinho. Eu estou com os documentos abertos aqui e já estou preenchendo o relatório também. Você vai me falando, eu vou ligando as informações aqui. Isso, então, assim, eu vou resumir o que eu escrevi. Ele veio em 91 para essa cidade, né, que é em Santa Catarina, e aqui reside até hoje. Ele ficou esse tempo todo no mesmo lugar, né, e daí tem contas de luz. E ele mora com a sua mãe? Ele mora sozinho? Qual que é a situação dele? Ele morava com a minha mãe, que faleceu há um tempo atrás. Agora mora uma irmã minha, porque ele tem 85 anos. Ah, Então, uma irmã minha mora com ele porque ele já é idoso e não pode mais ficar sozinho. meus sentimentos pela sua mãe, viu? Meus sentimentos com muito carinho pela sua mãe, tá bom? Obrigado. Então ele mora com essa minha irmã, né? Que ela fica ali, ela trabalha, daí tem uma senhora que a gente paga para ficar com ele durante o dia. Mas ele é uma pessoa lúcida, a gente conversa com ele normalmente, né? Uma pessoa de bastante idade, bastante experiência. E como todo ser humano tem suas qualidades e seus defeitos, né? É. Um pouco do defeito dele é a teimosia. Ele é bem teimoso, ele acha que as coisas são do jeito que ele acredita que sejam e não acredita muito quando a gente tenta explicar as situações para ele. Por isso que eu estou aqui nesse momento, né? E tentando ir gravando a nossa sessão para depois mostrar para ele. Né? Então, assim, ele é uma pessoa que em si tem a posse do imóvel, né? Então, assim, ele é um dos 10 herdeiros desse espólio. Então, eu vou passar a situação de como está assim o espólio, se eu já, Tá bom, eu já falei tá bom. de 91 até agora, Até agora. sem qualquer tipo de inventário nem nada, né? A princípio eram 10 herdeiros vivos e com o tempo foi se passando e ficou da seguinte forma, conforme eu escrevi aqui com o senhor. Base Manuel Nunes, que é o meu pai, 85 anos, tem 3 filhos vivos, eu e 2 irmãs. As duas, uma mora numa casa atrás dele, outra mora com ele. E eu moro no mesmo terreno, só que
Animus Domini, posse dele desde 91, Animus Domini, alma de dono, né? Ele de fato, ele se sente dono, as pessoas entendem que eles são dono, e é manso pacífica, né? Qualificada. Né? Isso. Até o presente momento ninguém disse nada. Eu estou entrando em contato agora, a gente sempre deixa as coisas chegarem um pouco esses. Eu sei, é normal, eu tinha ser humano. As pessoas começaram a entrar em contato com a gente a respeito disso e eu pensei, Lucas, o que eu faço? Vou tentar fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, nada acontece. Então, assim, tem que movimentar. Né? Justamente pela proteção do meu pai, que está ali há um bom tempo, né? Pela minha proteção, que acabei construindo aquilo que eu pensei, poxa, tá parado. Vou fazer alguma coisa, vou botar lá. E coloquei, estou há 4 anos aqui. Né? A gente construiu a residência em uma quadra, o terreno era um terreno inteiro, uma tira de terra, 17 por 1.900 metros. Né? Em determinado momento passaram 2 avenidas nesse terreno. E eu estou entre essas 2 avenidas, como se fosse uma quadra inteira, de mais ou menos uns 80 metros de comprimento. Mas continua sendo a mesma matrícula, tudo a mesma coisa. Então, eu comecei a ficar preocupado, assim, eu pensei, poxa, o terreno está irregular. Ele não está regular. Existe, pelo que eu entendi, existem, a princípio, 2 meios que eu conheço de regularizar. Um é fazer um inventário, partilha. E daí entra bastante imposto. Pela demora, provavelmente não vai valer a pena. Outro meio que eu pesquisei, que foi por intermédio do senhor, o senhor, que seria a uso campeão extraordinário. Você está contratado, viu? Você está contratado. Deixa o senhor falar, porque senão vai parecer que Não, você está contratado, está craque. Eu faço muita mentoria, com muito carinho, muito respeito. Né? Eu sou brincalhão. Mas eu faço muita mentoria para corrigir peças de advogados e advogadas. E advogado chega à conclusão que não sabe fazer um campeão. Não sabe. Porque nós temos no Brasil mais de 36 espécies e a gente aprende 2 na graduação. E hoje tem muita gente vendendo na internet que brotou, né? O falso especialista, que você pesquisa no site do TJ daquele estado, você não acha uma ação, ou uns gatos pingados. Né? Por quê? Porque a pessoa quer vender curso, é assustador. Não, precisa tomar cuidado, o assunto é muito sério, muito complexo, merece uma atenção especial. Para fazer os campeões tem que ter posse, manso pacífico e nos donos. Perfeito, tá craque. Nós temos 2 regularizações de imóveis, a registral, que é no cartório de imóveis, só é dono quem tem o nome lá no cartório de imóveis, e tem a regularização chamada regularização administrativa, que é na prefeitura, é outra coisa, né? Para regularizar o imóvel, quando alguém falece, a gente pensa no inventário, só que também é um erro da faculdade de Direito, porque nem sempre o inventário ele regulariza o imóvel por si só. Além de ser caro, oneroso, porque tem a tributação de TCMD, que dá uma mordida grande, nós temos um problema, as pessoas vão morrendo, então muitas vezes é um inventário só, né? Vai morrendo um outro, é 2, 3, 4. Então no inventário já não regulariza o imóvel, né, por si só. Tem que ser vários inventários para chegar na regularização. Ou pior, né, o imóvel tem uma situação de irregularidade, porque lá no passado compraram o imóvel através de contrato de gaveta ou outro meio. Então o inventário, fazer inventário de um imóvel irregular, que não estava no nome do falecido, a falecida, também não vai regularizar. Então, fala muita bobagem. E aí pega o advogado, a advogada que atua em todas as áreas, faz confusão de todos, porque quem faz tudo não faz nada, vai acabar te empurrando um inventário caro, vai cobrar honorários um valor alto, vai gastar tributo, vai gastar registro, não vai resolver nada. Né? Aí você fala, meu Deus do céu, gastei tanto dinheiro e não resolvi nada. Então é complicado. Nesse caso é muito mais fácil. Parabéns por ser estudioso, parabéns por ser do bem, parabéns por estar assumindo essa causa de resolver uma situação do seu pai. Eu sei que não é fácil lidar com as pessoas, não é fácil resolver problemas assim, mas certamente, com muito carinho, é uso campeão. Porque é a forma menos onerosa, vai gastar menos, mais rápida e mais fácil. Né? E te falo mais, não caia no golpe do uso campeão extrajudicial. Né? Muitos picaretas vendem. Né? O extrajudicial, eu fui o segundo advogado no Brasil a fazer o uso campeão extrajudicial. Na época a revista Tribuna do Direito divulgou carta forense, eu até menciono isso no meu livro, mas infelizmente o uso campeão extrajudicial nunca vai atingir o que atingiu o inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, que é aquele feito no cartório. Existe, é uma ferramenta que a gente tem, mas de cada 100 casos de uso campeão,
com muita certeza, muita propriedade, 98 é judicial. Sobrou duas, sobrou duas, as duas é uso capião judicial. Também não. Uma vai ser REURB, que é uma outra forma de regularização de imóveis. Né? Então eu faria o quê? O uso capião judicial, porque o tempo de posse do seu pai é maravilhoso, desde 1991. Faria o judicial, pediria prioridade processual por causa da idade dele, para correr mais rápido, tem que pedir. Pediria também, isso é muito importante, a justiça gratuita, porque se pedir justiça gratuita pelo fato da idade, aposentado, ele vai economizar com a taxa judiciária, vai economizar com as citações. O custo do capião não é alto, não é nada absurdo. Em regra, a taxa judiciária é 1 até 3% do valor do imóvel, dependendo do estado. O imóvel é o valor venal, não é o valor de mercado. Mas mesmo assim, podendo pedir justiça gratuita e essa justiça gratuita sendo deferida, é muito melhor, você economiza, né? Você economiza. Então tem que pedir justiça gratuita sim. Eu vou te explicar para você ficar craque no assunto, hein? Na verdade, o uso capião não é demorado, né? Professor Júlio, mas todo mundo fala. Quem fala não sabe o que está falando. Eu dei uma entrevista para a TV Justiça, num programa Artigo 5º, tinha um outro doutrinador. E na entrevista, o outro doutrinador, um senhor, com muito respeito, mas ele falou assim, o uso capião demora, eu saí do escritório e ainda tinha ações. Aí eu percebi que não advoga mais, deve escrever livro e dar aula só. Eu não, eu advogo todo dia, dou aula todo dia, mas eu advogo todo dia, não largo meu escritório de advocacia, eu amo o que eu faço. E o uso capião tem resultados aqui em menos de um ano. Fora de Osasco, menos de um ano. Porto Alegre, menos de um ano. São Paulo, João Mendes, né, que é o Foro Central, a vara especializada em registros públicos, menos de um ano. Decisões de 1 ano e meio, 2 anos é comum. Então não é uma ação demorada. Se torna ação demorada quando você não sabe fazer, porque aí tem que emendar toda hora. E se torna demorada quando cai na vara errada, né? Mas quando cai na vara errada, qualquer coisa que bater ali é demorado. Um divórcio, uma possessória, o fora é ruim, não tem funcionário, não tem vontade, não tem respeito. O que bater ali vai demorar. Mas em regra não é demorada. Pode ser feito assim, parabéns, hein? Você foi além, hein? Seu pai pode fazer uma sessão de direitos possessórios e afins, não onerosa. Eu já vi advogado, professor Júlio, o advogado me orientou a fazer uma sessão de direitos possessórios e afins onerosa, 300 mil reais. Você vai inventar? Você vai dar margem para uma nulidade, para tributação, uma coisa, né? É uma baita de uma orientação errada, né? Meu Deus do céu, assustador até. É a minha dúvida. Essa é a minha dúvida, assim, ó. Caso nós decidíssemos por fazer uma sessão de direitos hereditários dele em meu nome, digamos, para que eu entre com a ação, a ação continua sólida, sem risco de nulidade? Na verdade, tem a opção de fazer a ação em nome dele. Se acontece o pior, o ato da madeira, né? A gente, claro que não, vai ocorrer a sucessão. Vocês fazem a sucessão e o processo continua. É um direito de vocês. Mas mais inteligente ainda, seria uma estratégia muito boa, faz a cessão de direitos possessórios, não onerosa, não tem valor, tem que falar a verdade, tem que ser, né, falar a verdade para as coisas darem certo. E o que vai acontecer? Vocês vão receber a posse, os direitos possessórios, sem qualquer pagamento. Normal, isso acontece. A cessão de direitos possessórios pode ser onerosa ou não onerosa, normal. Poderia ser no nome dos três, para não dar briga, né, para evitar qualquer coisa, não estou falando que vai dar briga, pelo amor de Deus, mas o ideal é que seja feito no nome dos três, para evitar qualquer dor de cabeça, e aí vocês fariam o capião no nome de vocês, usando a tese da soma da posse, que é muito comum no Brasil. A soma nos três. A ação poderia ser feita de uso capião no nome dos três. Se algum dos três é casado, a esposa ou o marido poderia assinar uma carta de anuência falando que não tem interesse na ação, para evitar qualquer confusão, fazer a coisa bem feita, com amor, carinho,
conhecimento mesmo. Nós três temos uma relação boa, assim, tanto faz se fosse eu que entrar na situação, se fosse uma delas, a nossa situação é resolver a questão. Entendi. Se for eu, se for uma delas, pra gente tanto faz. Tanto faz. O senhor entendeu que é um imóvel de herança, né? Entendi. O meu pai é um herdeiro. Entendi. Na verdade, no passado existia uma discussão, né? Ah, professor Júlio, o herdeiro não pode fazer uso campeão de herança. Mas isso a gente está falando 20 anos atrás. Hoje não. Hoje nós temos a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Poxa, já está muito bem pacificado e muito bem resolvido que o herdeiro pode fazer uso campeão. Né? E no caso dele, mais ainda, porque a posse é gigantesca. Né? Então, já tem julgado em relação a isso. O uso campeão de herdeiro não resta mais dúvida, não. A partir do momento que tivemos uma decisão através de um recurso especial do STJ, foi a decisão 16.31.859. O herdeiro pode fazer uso campeão, não há mais o que falar que não existe isso, teria que ser um juiz muito desatualizado, muito fraco. Tem, né? Todo ramo tem os maus profissionais, mas você consegue reformar isso em segundo grau, terceiro grau, porque seria criminoso, né? O herdeiro pode fazer uso campeão, está bem resolvido isso, viu? É possível não criar nulidade. Na verdade, não é nenhum impedimento real para que vocês não ganhem ação. Tanto seu pai como vocês. Não é mesmo. Certo. Então, além dos dados iniciais que eu passei do terreno do imóvel para o senhor, no começo, tudo para ficar bem claro, depois eu coloco ali a nossa apresentação, que é simplesmente regularizar na íntegra. Pode ser o meu nome, pode ser o nome das minhas irmãs, pode ser o nome dos três, para que depois a gente faça uma partilha interna entre a gente e deixe tudo resolvido, cada um com a sua matrícula, tudo dentro do que a gente acredita que deva ser o certo, porque do jeito que está não está certo. Para nós, certo é ruim, né? É uma matrícula de uma escritura. Porque aí você tem paz, né? Você tem paz, a verdade é essa, né? Isso. Até porque tem gente que já está chegando para familiares, assim, longínquos, até de outro país, que estão chegando assim, meio que dizendo, querendo. E aí, como tá aí? Ó, tem direito aí. Eu tenho 35 anos, não dá mais para durar isso, assim. Não dá. Ele é um pouquinho teimoso nesse sentido, por isso que assim, eu vou usar esse vídeo, essa nossa conversa, para tentar convencê-lo a agir da forma correta, que é regularizar esse terreno. Com muito carinho. O seu pai vai escutar a aula, né, a gravação. Qual que é o nome do seu pai? Basílio. Basílio Manuel Nunes. Brasil? Pelos nomes da lista, o senhor viu que nós temos nomes meio exóticos, né? Epitácio. O seu bonito nome, igual do seu. Então é o seu Basílio Manuel Basílio. Nunes. Seu Basílio, fazer uso campeão, em primeiro lugar, não está roubando imóvel de ninguém, porque tem um boato bobo, né? Ah, fazer uso campeão é feio, está roubando imóvel de alguém, é algo de invasor. Não, quem fala isso está falando sem saber nada, uma ignorância absurda. Todo mundo faz no Brasil uso campeão. Investidor, construtor, todo mundo. O uso campeão é normal, é uma ação judicial, pode ser um procedimento extrajudicial, pode ser um procedimento administrativo para regularizar o imóvel. Eu consigo transformar a posse em propriedade. E só é dono quem tem o registro, a propriedade para ter passe. Essa ação de uso campeão pode ser feita, vai ganhar com muita facilidade no âmbito judicial, mesmo que tenha lá atrás a questão de herdeiro, está muito bem pacificado isso no Brasil. Tem até vários julgados nesse sentido, então não tenha receio, medo, porque vai ganhar ação. E ganhando essa ação pode ser feita, né? Ganhando essa ação vai se tornar proprietário, mas essa ação pode ser feita no nome do seu pai, exclusivamente, pode ser feita no nome dos 3 filhos, ou um deles, né? Lembrando que se for feita no nome dos filhos, o ideal é fazer uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosa, porque aí fica bem explicadinho, fica tudo certinho para ganhar a ação. Mas é possível sim, tem tudo para ganhar. O STJ já esclareceu que não há mais o que falar. Os campeões de herdeiro é uma realidade no Brasil já há muitos anos, não é algo novo, não é algo velho. A partir da decisão do RESP 16.38.659, acabou, né? É possível a partir do momento que tem a posse, mas pacífica, ele nos nome,
E no caso de vocês, mais ainda, né? Posse exclusiva, gestão exclusiva. Então é totalmente possível, sim. Tá, então no caso, digamos assim, eu vou lá, a gente conversa, o meu pai aceita que a gente entre com essa ação e ele diz, não, beleza, tá, você pode fazer, eu vou fazendo a sessão no teu nome. Sendo feito isso, ele fazendo a sessão possessória no meu nome, as minhas irmãs, elas precisam fazer a sessão possessória, elas precisam fazer algum tipo de autorização, eu preciso fazer com elas também, ou não precisa? Não precisa. A cessão de direitos possessórios, ela pode ser feita para um dos filhos, né? Não onerosa ou onerosa. Eu orientaria a fazer o nome dos três, por quê? Não que vá acontecer, pelo amor de Deus, né? Eu não conheço, não estou julgando não. Mas quando você faz o nome dos três, você evita qualquer possibilidade de nulidade no futuro, né? O ser humano, a gente não sabe o que passa na cabeça dele. A pessoa pensa de um jeito hoje, amanhã pensa de outro. Com essa preocupação, para que amanhã depois não seja feita uma nulidade ou algo parecido, eu orientaria a fazer o básico, né? Fazer o nome dos três. Por quê? Porque aí ninguém amanhã ou depois pode questionar, né? Pode falar mal, pode trazer alguma informação ou reclamar, né? Na realidade, né? Certo. E sendo feito no nome dos três, nós três entraríamos com a ação, beleza? Nós teríamos que ir atrás de algumas informações importantes. Tendo conseguido essas informações e estando tudo em dia, Deus quiser, a gente conseguindo sucesso e tendo resultado favorável a nós, né? Como ficaria a matrícula desse imóvel? Ficaria no nome dos três? Como ficaria? Boa pergunta. Na verdade, quando você ganha a ação dos campeão, você se torna proprietário ou proprietários, né? Então, qualquer história anterior acabou. É uma nova página, um novo livro. Ah, mas eu era herdeiro, mas eu era sobrinho do tio, eu era sobrinho, neto do... Não interessa. Os campeão agora não olha mais para o passado. Acabou, agora é meu. Ninguém tira, né? Então, nós temos duas formas de regularizar imóveis no Brasil. Duas formas de adquirir a propriedade. Pronto. Originária e derivada. Uso campeão é a forma originária. Ninguém mais tira, ninguém mais pode questionar. É uma nova história, uma nova página, né? Então, o fato de ter uma, duas, três casas no terreno, que é o caso, né? É. Não tem qualquer tipo de impedimento, não anula nada nessa ação. Nada. Isso é boato e boato bobo, né? Ah, já tem imóvel no nome. Nós temos 36 espécies de uso campeão. Algumas você não pode ter imóvel no nome, não pode ser superior a 250 metros quadrados, 50 hectares. Mas não é o caso de vocês. Vocês estão usando os campeão, o que vocês devem usar é do 1238. Ou seja, não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome. É um uso campeão que pode tudo. Eu falo nas minhas aulas que é o uso campeão Timaya. Aí você vai falar, poxa, mas de onde você tirou o Timaya? Ele tem uma música, né? Pode tudo, vale tudo. Eu conheço um pouquinho de algumas músicas. Música entre aspas, eu tento. Ô professor, olha só, daí, beleza. E assim, em relação, conforme eu falei no início da conversa com o senhor, meu pai é um pouco teimoso. Mesmo após o senhor ter feito praticamente uma declaração específica para ele, informando que é possível fazer ação, e mesmo assim ele dizendo assim, não, eu não quero fazer. O que pode acontecer? Tudo bem, é o direito dele, se ele não quiser fazer, a gente fica suscetível a uma ação, algum tipo de ação de outro herdeiro que possa entrar contra a gente, né? Uma ação, pelo que eu... Na verdade... uma ação de arbitragem, né? Isso é importante. Na verdade, a pessoa, muitas vezes mais conservadora, ela tem isso, né? Não, eu já tenho idade, eu não vou fazer nada, vai ficar do jeito que está. Isso é um erro absurdo. Ele disse que tem usufruto. Seria uma burrice tremenda. Por quê? Porque pode amanhã, sim, um herdeiro fazer um inventário, ou os inventários, né? Tem condição financeira, ou acha um investidor. Tem gente que já via acontecer isso, achar um investidor. E aí, você vai fazendo inventário, vai chegar nos herdeiros. Chega nos herdeiros, acabou, né? Eu sendo coproprietário, eu posso fazer uma ação de arbitramento de aluguel, eu posso forçar a pagar aluguel para mim, proporcional, eu posso fazer o pior, eu posso fazer uma alienação judicial e imóvel a leilão, e esse imóvel a leilão alguém vai arrematar e vai fazer a emissão da posse. Como assim? Pode fazer isso? Pode. O coproprietário, ele pode fazer uma ação que chama extinção de condomínio.
Ou seja, uma ação que eu quero dividir o condomínio, a sociedade. Olha, eu não quero mais ter imóvel com você. Você tem dinheiro para comprar? Não tem? Então, juiz, manda para leilão. Alguém que tem dinheiro compra e divide em partes iguais. E acontece, é uma realidade. Né? Mas sem efeito partilha? Na verdade, essa ação é só propor o inventário, né? O ideal é fazer o inventário, chegar ao final e registrar. Mas tem juízes que têm acatado no Brasil, mesmo sem o formal de partilha. São juízes que entendem que o formal de partilha, quando o inventário está em andamento, caberia arbitramento de aluguel e caberia extinção de condomínio, e em prol da defesa do espólio, né? Olha, então é bem arriscado. É arriscado. Eu tenho uma cliente, a Alice, né? Ela cuidou da mãe com Alzheimer, e a mãe viveu com Alzheimer mais de 15 anos, né? Então ela cuidou da mãe, literalmente, o final foi muito triste, e ela decidiu fazer os capião, porque os irmãos orientais largaram a mãe com ela, os dois irmãos. E eles, sabendo dos campeão, né, fizeram uma ação contra ela, de arbitramento de aluguel. Não sabendo dos campeão, eles falaram para ela que queria que ela pagasse aluguel proporcional para eles, após a morte da mãe. Ela se antecipou e fez os campeão, só que fizeram arbitramento de aluguel. E tem que pagar aluguel, então precisa tomar cuidado, né? É uma realidade, viu? Então, assim, para ficar claro para mim, né, algum coproprietário pode entrar com uma ação de arbitragem de aluguel, caso não tenha sido entrada com uma ação de uso capião antes. Na verdade, se a ação de uso capião estiver correndo e o coproprietário entrar com uma ação de arbitragem de aluguel, pode. Na verdade, o herdeiro propor no inventário em andamento, ele já pode propor, né, ele representando o espólio, ele inventariante, né, ele ou ela, pode propor a ação de arbitramento de aluguel. Então, não necessariamente o inventário tem que chegar ao final para fazer o registro, seria o mundo ideal, mas se ele quiser, ele ou ela, se antecipar isso apenas com a distribuição do inventário, é possível sim. E tem muitos juízes no Brasil acatando isso, hein? Não existe isso não. Tem que falar para ele. O usufruto, primeiro que não existe usufruto assim, eu até duvido que tenha, né? O usufruto funciona assim: eu vou doar um imóvel para o meu filho, então eu faço usufruto vitalício para mim, porque eu já doei para ele, mas eu faço usufruto para me proteger. Enquanto eu estiver vivo, eu posso morar, posso alugar. Mas isso não inibe o arbitramento de aluguel, isso não inibe a extinção de condomínio, nesse caso, ainda mais que a gente está falando de vários inventários, muitos anos. Então, é um boato bobo, hein? Boato bobo e muito errado. Chegaria até a ser absurdo esse boato. Herdeiro não pode bobear, tem que fazer os campeão para não perder a posse ou não ter que pagar o aluguel de forma obrigatória, né? Verdade. Como diz a Pitty, né? Não tem a Pitty, né? Eu gosto muito daquela música: quem não tem teto de vidro atira a primeira pedra, né? E é verdade, né? Quem não tem um parente, né, com um problema assim, eu também tenho. Tem um tio muito amado, também tem. E é a realidade, acabou, né? Ninguém tem que julgar ninguém. A gente está tentando resolver dessa forma, né? E tá dando certo, né? Ele já teve uns tempos atrás, agora eu estou levando ele com bastante constância para tentar fazer com que a vida dele, dos 85 até os 100, Deus quiser, fique um pouco melhor. Então, assim, a minha dúvida é, esse pendor que ele tem com bebidas, com problema de alcoolismo, pode ser usado para nulidade de um processo? Não, isso é mentira, é boato bobo, hein? Ah, quem tem mais de 70 anos, 60 anos, 80 anos não pode vender, não pode doar. Mentira, quem fala isso precisa estudar mais, hein?
Por quê? Porque o Silvio Santos é um grande exemplo. O Silvio Santos toca até hoje a CBT, agora um pouco menos. A pessoa, ela não ser interditada, ela pode ter 100 anos, ela tem saúde, não foi interditada pelos filhos ou alguém da família, ela pode tocar a vida civil, ela faz o que ela quer, ela pode comprar, pode vender. Essa confusão se dá no casamento. Quando nós temos uma certa idade, nós somos obrigados a casar por regime de separação total de bens. Então essa confusão, eu acredito que venha daí, né? Mas não, em relação à capacidade, não. Se não for interditado, você tem capacidade para fazer o que quer. Certo. E outra dúvida que eu tenho assim, ó, conforme eu falei para o senhor, caso o meu pai, conservador e um pouco teimoso, diga, não, eu não quero fazer, não importa o que o professor Júlio diga, eu não quero fazer. Aí eu preciso ter um plano B, porque eu tenho interesse em deixar isso regularizado. E tem o interesse de não perder, né? O seu pai perder, fazer ele pagar aluguel. Eu orientaria. Então, assim, o que eu penso? Eu já estou aqui há 4 anos. É possível, em menos tempo, eu conseguir pelo menos uma parte desse imóvel que é o qual eu teria um ânimos domini, eu tenho um ânimos que o pessoal chega e olha, Tasso mora ali, ele é o lugar que ele mora, ele é o dono do lugar, para pelo menos não se perder tudo, já que assim, se ele acabar insistindo e não fazer isso, né, não fazer a cessão de direitos, que é o que me daria poderes, ou ele próprio entrar, que é o que seria a resolução, se ele continuar insistindo nisso, o que eu poderia fazer, qual o plano B para eu poder deixar regular isso? Eu orientaria, você sabe, eu preciso te contar algo, né? As pessoas fazem confusão, elas acham que o uso capião é só para transformar a posse em propriedade, mas não, é muito mais que isso. Eu posso usar o uso capião para usar como escudo protetor, guarda-chuva. Eu posso usar o uso capião para unificar 2 matrículas, 3 ou mais. Eu posso usar o uso capião para separar um pedacinho dentro de uma área maior, ou seja, um pedaço do bolo. O uso capião, nesse caso, pode ser feito por você, ou por um dos irmãos, ou por vocês todos, sem a cessão. A cessão ajudaria? Claro, ajudaria, mas não é obrigatória. Vocês fazendo uma uso capião no nome de vocês, mesmo sem a cessão assinada pelo pai de vocês vão ter sucesso na demanda também, até mesmo porque a sua irmã mora lá, né? Ela tem provas da posse. Mas nós teríamos um dos três pilares, pelo que eu entendi do senhor, que é o tempo, ele estaria meio... Não, porque usaria a tese da soma de posse a mesma coisa, entendeu? Na verdade, a sua irmã hoje mora com ele para tomar conta, mas existem 3 posses para o uso capião: a posse direta, indireta ou alternada. Vocês têm posse alternada. O que é a posse alternada? Por mais que você não more com ele, mas você toma conta da casa, você vai lá olhar teu pai, você pede para alguém fazer uma manutenção, benfeitoria para ele não cair. Então isso é posse também para efeitos de uso capião. Dá para fazer sim. Daria para fazer o uso capião no nome dos 3 filhos. É possível fazer. Mas e o tempo? O tempo usaria o tempo do teu pai, né? Na verdade, seria a soma da posse. É que a soma da posse pode ser originária ou derivada, e nós queríamos um documento, né? Uma cessão de direitos, para a história ficar bonitinha, bem explicada. Mas não necessariamente a gente tinha que ter esse documento para ganhar a ação do capião. É possível ganhar a ação do capião por soma de posse, mesmo sem uma cessão de direitos possessórios e afins, entendeu? Interessante. Eu imaginei que o fundamento básico nosso Era o contrato, né? Tempo de posse. Não. Tempo de posse. Sim. Além do ânimos domini, que já tem, isso aí eu tenho certeza. O tempo de posse, para mim, é um fundamento. E o tempo, né? O tempo e o ânimos domini, tá ótimo. O tempo de posse é que ficaria menor. Não, na verdade, a soma de posse é que é gostoso, né? É legal, é bacana, é mais fácil de explicar quando você tem um instrumento, né? Uma cessão de direitos possessórios e afins não onerosos, mas quando não tem esse documento, dá para fazer uso da soma da posse do mesmo jeito, dá para ganhar ação com facilidade, viu? Então, em resumo, caso meu pai mantenha a sua teimosia habitual, eu continuei teimando em dizer que vai deixar voltar. Eu e as minhas irmãs, a gente pode entrar com a ação? Pode sim. Pode entrar com a ação, e aí pode até pedir uma audiência de instrução de julgamento, se quiser, não é obrigatório. E levar ele, né? Falar, pai, você tem que ir numa audiência para poder. O juiz vai perguntar quanto tempo de posse o senhor tem, entendeu? Dá uma saída, né? Porque aí ele vai, né? Foi o juiz que pediu pro senhor ir, hein? Tá, deixa eu ver
fica à vontade. Uma das dúvidas seria a seguinte, ó, caso a gente sofra uma ação de arbitragem de aluguel, digamos que a gente sofra essa ação de arbitragem antes de tomarmos alguma atitude, antes de a gente entrar com a ação, isso vai inviabilizar a usucapião, uma usucapião futura da nossa parte? Ou da parte de quem entrou com a ação de arbitragem? Não é verdade, não é verdade. Na verdade, o fato real, o uso capião, para você perder a posse mais pacífica, você tem que existir uma ação possessória, reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório ou petitórias, né? Reivindicatório, emissão da posse, ação de resgate, mas não em andamento. Ter ação em andamento não muda nada. Na verdade, o que faz você perder a posse mais pacífica é o trânsito de julgado, ou seja, uma decisão dessa ação, entendeu? Entendi. Só o fato de entrar com a ação Não faz se ver que a lança... Não pede. Isso é um boato bobo, hein? Só transitado de julgado. Certo. Deixa eu ver mais uma duvidazinha. Quanto tempo nós temos ainda? Tem mais alguns minutinhos? Tem sim. Fica à vontade. Tira todas as suas dúvidas aí. Então tá. Então, eu acho que minhas dúvidas eram essas ali acima, né? A situação, eu acredito que o senhor tenha entendido bem, né? A parte de ser herdeiros, então a gente pode eliminar qualquer entrave. Pode, não. O seu pai tem uma posse há muito tempo, uma posse notória, né? Então, não há que se falar, mas existe um receio em relação a isso. Não pode existir, não. Certo. Então, assim, depois dessa conversa, de ter tirado essas dúvidas, a gente, né, eu coloquei, eu fiquei, para finalizar, perguntar para o senhor as possíveis soluções, né, que o senhor sugeriria para que fossem tomadas pela gente, pela sua experiência, né, a respeito disso, né? E pior... Se a cessão de direitos hereditários em nome dos três seria uma opção boa devido à idade avançada. E você vê, né? A gente não tem o que fazer, não tem outra opção, né? Para regularizar esse imóvel, é uso capião, né? Não tem jeito, né? Não tem. E é uso capião extraordinário. Extraordinário, do 1231. A uso capião do Tim Maia. A uso capião do Tim Maia. Pode tudo e vale tudo. Certo. Então, essa é a melhor opção. Não existe nenhum outro tipo de peça que se possa usar para regularizar isso. Não tem. Na verdade, a forma mais segura seria essa, né? Seria fazer uso capião. Por quê? Com o uso capião, vocês conseguem regularizar. E o seu pai vai ter vários benefícios, né? Vai ter provavelmente a prioridade processual, pela idade dele, provavelmente também por ser aposentado, a justiça gratuita. Então, o custo é muito baixo e o que entrega, né? É paz, né? Sem dúvida. E o senhor consegue estimar o custo da ação desde o início, incluindo honorários, etc? Eu falo brincando para os alunos, né? Eles dão risada. Vamos fazer o de frente com o Gabi agora, ó. Seu pai tem todos os requisitos. Posse, mas pacífica ele nos dona para fazer uso capião. Qual uso capião de 36 espécies? Do 1238 do Código Civil. Quais os benefícios que o seu pai tem em virtude da idade? Pedir prioridade processual, pedir justiça gratuita. Quem pode fazer uso capião? Seu pai, você, seus irmãos juntos, ou de forma individual, ou seu pai e seus irmãos também seria possível. Eu vejo que é muito fácil provar essa posse do seu pai, somado ou não, né, atingindo vocês, independente dessa cessão de direitos possessórios. Se tiver, legal. Se não tiver, não muda muita coisa, ganha do mesmo jeito. Quanto vocês gastam para fazer uso capião? Não é caro, não é oneroso, não é demorado. Esse papo que dura muitos anos, mentira. O uso capião ele dura em média um ano e meio, em várias cidades, várias regiões. Algumas regiões mais atrapalhadas, 2 anos. Ah, mas ali está demorando. Ali está demorando porque o fórum é ruim. O que cair ali é ruim. O povo não quer trabalhar, né? É diferente. Quando a gente fala de uso capião, é possível fazer, é possível ganhar com muita facilidade. Dá para pedir a averbação premonitória para já constar o nome do seu pai ou de vocês na matrícula do imóvel. Dá para fazer isso. Dá para pedir audiência de instrução e julgamento. Não é comum ter audiência de instrução, mas dá para pedir. Gasto com uso capião. Taxa judiciária, se pedir justiça gratuita não paga. Qual que é esse gasto? De 1 a 3% do valor da ação. Aí, no estado que você está, 2% do valor da ação. O valor da ação é o valor venal. Isso é a taxa judiciária que paga para o fórum, o Poder Judiciário.
Citações, que chegam a R$14, coloca a citação do último proprietário, que conste na matrícula os seus respectivos herdeiros, e os confrontantes. São 3, lado direito, lado esquerdo e fundos, em regra. Então o custo é muito baixo. Você vê, não gasta nem R$100 de citação. Taxa judiciária, imóvel rural, o valor é baixíssimo, né? Não gasta nem R$1.000, em média, em regra. Então o custo é muito baixo. De honorários, um imóvel desse não gasta nem R$13.000. Normalmente 30% de entrada e o restante parcelado, e quantas vezes você precisar. Então o custo é muito baixo para o que o usucapião entrega, né? Que é o registro, a segurança, a paz, a valorização do imóvel e sem dúvida nenhuma, né? Você se livra de pagar aluguel, se livra de perder a posse, o imóvel, né? Em relação aos limites do terreno, uma parte do terreno está bem limitada ali, de acordo com a topografia do loteamento que fizeram. A outra parte está incerta. Seria necessário fazer esse estudo topográfico para colocar, porque na matrícula não tem exatamente confrontando com fulano de tal, confrontando com ciclano. Não. Quem vai levantar isso é o cartório, né? Eu sei que nós ficamos muito preocupados, mas quem levanta isso é o cartório. O cartório que vai levantar isso, né? Quem são os confrontantes, quem são os confrontantes, quem é o último proprietário, os seus respectivos herdeiros. Então é uma preocupação que é muito comum a gente tem, mas não tem que ser nossa não, porque isso não vai fazer com que a gente acabe perdendo a oportunidade de ganhar, né? Não precisa. Na verdade, o topógrafo, a planta pode ser antiga, pode ser aquela arquivada na prefeitura, pode ser aquela arquivada... É claro, se tem condições financeiras, contrata um topógrafo, né? Até para ter a metragem direitinho. Mas se não tem vários meios, ferramentas. Dá para pedir antecipação de uma perícia, dá para usar uma antiga. O usucapião judicial é gostoso por causa disso, né? O usucapião extrajudicial é barato. Barato nada, você tem que ter tudo novo, planta, grau descritivo. O judicial não, o judicial você usa uma planta velha, um croquis apenas, pede antecipação da perícia, é diferente, né? Não tem nem planta aqui. Então, pode pegar, às vezes está no cartório, às vezes na prefeitura, se não achar lugar nenhum, pede antecipação da perícia, entendeu? E tinha mais uma dúvida muito importante até no final, que eu acabei perdendo o fio da meada, da planta do topógrafo. Não, acho que era isso mesmo. Acho que era isso mesmo. Os honorários advocatícios, o senhor disse que em torno de 13 mil, é isso? Isso mesmo. Tá. Então tá, eu acho que é isso. E em caso, agora o que vai acontecer? Eu sempre tenho alguém que movimenta, no fim das contas, acaba sendo eu que tenho que ficar, além de ter que cuidar da minha vida, cuidar da vida de todo mundo. Sim, faz parte. Depois saindo daqui eu vou fazer uma reunião com o pessoal ali, ver o que a gente pretende fazer, né? E fica tranquilo. Tudo certo. E o meu pai, de alguma forma, querendo realmente entrar com a ação, e a gente querendo contratar, porque assim, eu gosto de entrar para ganhar em tudo que eu faço. E para entrar para ganhar, a gente tem que jogar com gente que vence. E gente que entenda do que está fazendo. Não querendo ficar rasgando seda, mas é porque, pelo que os vídeos que eu vi do senhor entende bastante do assunto. Então, né? Estou à disposição. Eu não estou aqui para vender nada, eu estou com muito carinho. Te ajudo de um jeito ou de outro. Posso te ajudar fazendo, será um prazer, com muito amor. Posso ajudar corrigindo, faz uma mentoria, eu corrijo a peça do advogado, ensino ele ou ela. Não tem problema, o importante é te ajudar. Você ganhou um amigo aqui, não estou aqui para vender nada. Serviços do escritório do senhor ou do senhor mesmo? Não tem nada terceirizado. O escritório meu aqui é meu escritório próprio, tem uma equipe registrada CLT, eu sou bem chato em relação a isso, viu? Então seria possível uma contratação dos serviços do senhor? Claro, com certeza. Com certeza, seria um prazer, viu? Que bom. Independente se for o seu nome, o nome dos irmãos, o nome do pai, eu estou aqui para ajudar. Se precisar, eu faço sim, tá bom? Eu acredito que era isso mesmo, né? Se surgir alguma dúvida, manda no WhatsApp, tá bom? Eu ajudo, tá? Então tá. Fica com Deus. Obrigado pela confiança, o carinho e o respeito. Fica com Deus. Tá bom, obrigado, um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau.
É isso, mais uma mentoria, gente. Muito obrigado pela confiança, você que acompanha o canal. Se inscreva no meu canal no YouTube. Um abraço, fica com Deus.